A chuva batia no para-brisa com uma fúria que eu nunca tinha visto em 15 anos de estrada. Eram quase 2 da manhã quando avistei aquela silhueta cambaleando na margem da BR-16, completamente encharcada e perdida no meio do nada. Meu coração disparou. Não era normal ver alguém ali, especialmente naquele horário e com aquela tempestade infernal que parecia querer arrancar meu caminhão da pista. Eu estava voltando de uma entrega pesada em São Paulo, carregando apenas alguns documentos para Belo Horizonte, quando aquela tempestade começou do nada. O céu ficou negro como breu, e os raios cortavam a noite como se fossem facas. Já estava pensando em parar no próximo posto quando vi aquele vulto na estrada. Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Jossa. Aos 42 anos, já rodei mais de 2 milhões de quilômetros pelo Brasil afora. Comecei como motorista de uma pequena transportadora quando tinha apenas 18 anos, e desde então a estrada virou minha segunda casa. Tenho um sonho que carrego há anos: trabalhar na Transportes Millennium, a maior empresa de logística do país. Já tentei várias vezes, mas sempre dizem que não tem vaga ou que meu perfil não se encaixa. Quando vi aquele homem na chuva, não pensei duas vezes. Diminuí a velocidade e parei na margem da estrada, ligando o pisca-alerta. Através do espelho retrovisor, pude ver que era um senhor de idade, completamente molhado e visivelmente em apuros. Desci rapidamente do caminhão, sentindo a chuva gelada me atingir como milhares de agulhas. O homem estava tremendo de frio e parecia confuso. Aparentava ter uns 70 anos, cabelos grisalhos grudados na testa, e estava usando um terno que já devia ter custado uma fortuna, mas agora estava completamente arruinado pela tempestade. Quando me aproximei, ele me olhou com olhos cansados e assustados. Sem hesitar, o ajudei a subir na cabine do caminhão. Estava tão gelado que seus dentes batiam sem parar. Liguei o aquecedor no máximo e peguei uma toalha limpa que sempre carrego para essas situações. O homem estava visivelmente abalado, mas agradeceu com um aceno de cabeça. Perguntei se ele estava bem e se precisava de ajuda médica, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente. Disse que seu carro tinha quebrado alguns quilômetros atrás e que estava tentando chegar ao próximo posto quando a tempestade piorou. Ficou perdido no escuro e começou a andar pela estrada, sem saber exatamente onde estava. Ofereci carona até o próximo posto, mas ele pediu para ir até Belo Horizonte, onde tinha uma reunião importante na manhã seguinte. Coincidentemente, era exatamente para onde eu estava indo. Algo dentro de mim disse que aquele encontro não era por acaso, que havia algo especial naquela situação. Durante o trajeto, conversamos pouco. Ele parecia preocupado com alguma coisa importante, sempre olhando o relógio e fazendo anotações em um caderninho molhado. Eu respeitei seu silêncio e me concentrei na estrada, que estava ficando cada vez mais perigosa com a tempestade. Quando chegamos em Belo Horizonte, já eram quase 5 da manhã. O homem pediu para parar em um hotel no centro da cidade. Antes de descer, ele me entregou um cartão de visita molhado e disse que se eu precisasse de alguma coisa, poderia procurá-lo. Agradeceu várias vezes pela ajuda e disse que nunca esqueceria minha gentileza. Guardei o cartão no bolso sem nem olhar direito, estava cansado demais. Fui para um motel próximo descansar, sem imaginar que aquela noite mudaria completamente o rumo da minha vida. Às vezes o destino nos prepara surpresas quando menos esperamos, e eu estava prestes a descobrir isso da forma mais incrível possível. Acordei por volta das 2 da tarde com o sol entrando pela janela do quarto. Minha cabeça ainda estava pesada do cansaço da noite anterior, mas algo me incomodava, uma sensação estranha de que alguma coisa importante tinha acontecido. Foi então que me lembrei do velho na tempestade e do cartão que ele me deu. Peguei minha calça jeans que estava jogada na cadeira e procurei no bolso. Lá estava o cartão, ainda úmido e com a tinta meio borrada. Tentei ler o que estava escrito, mas as letras estavam desfocadas pela água. Consegui distinguir apenas algumas palavras: Transportes, Millennium e um nome que parecia ser Eduardo. Meu coração quase parou. Transportes Millennium? Aquela empresa dos meus sonhos. Não podia ser coincidência. Fiquei olhando para o cartão durante vários minutos, tentando entender o que aquilo significava. Será que o velho tinha alguma ligação com a empresa? Talvez fosse apenas um funcionário ou alguém que conhecia alguém de lá. Decidi tomar um banho e pensar melhor sobre a situação. Debaixo do chuveiro, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem perdido na tempestade.
Havia algo nele que me chamou a atenção. Não era apenas a idade ou o fato de estar em apuros. Era o jeito como ele falava, com uma autoridade natural, mesmo estando completamente molhado e vulnerável. Após o banho, tentei ligar para o número do cartão, mas a linha estava sempre ocupada. Tentei várias vezes durante o resto da tarde, mas sem sucesso. Comecei a ficar ansioso, imaginando 1000 possibilidades sobre quem poderia ser aquele homem e qual sua relação com a Transportes Millennium. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do meu patrão atual, seu Antônio, dono de uma pequena transportadora onde trabalho há 5 anos. Ele estava nervoso e me contou que a empresa estava passando por dificuldades financeiras sérias. Alguns clientes grandes cancelaram contratos e ele não sabia se conseguiria manter todos os funcionários. A notícia me deixou preocupado, mas também me fez pensar ainda mais no cartão molhado. Talvez fosse o momento de tentar a sorte novamente na Transportes Millennium. Já havia tentado me candidatar algumas vezes, mas sempre recebia a mesma resposta: não havia vagas disponíveis para meu perfil. Decidi passar na sede da empresa no final da tarde, mesmo sabendo que provavelmente não conseguiria falar com ninguém importante. A Transportes Millennium ficava em um prédio moderno na região industrial de Belo Horizonte, com uma frota de caminhões novos e reluzentes estacionados no pátio. Quando cheguei lá, fiquei impressionado com o tamanho da operação. Centenas de caminhões entravam e saíam constantemente, carregados com mercadorias de todos os tipos. Era exatamente o tipo de empresa onde eu sonhava trabalhar, organizada, moderna e com um futuro promissor. Entrei na recepção e perguntei se podia falar com alguém do Departamento de Recursos Humanos sobre oportunidades de emprego. A recepcionista, uma moça jovem e educada, me disse que não havia vagas no momento, mas que eu poderia deixar meu currículo que eles entrariam em contato se surgisse alguma oportunidade. Entreguei meu currículo e mencionei que conhecia um tal de Eduardo que trabalha na empresa. A recepcionista me olhou de forma estranha e perguntou se eu estava me referindo ao Eduardo Millennium, o dono da empresa. Minha cabeça começou a rodar. O velho na tempestade era o dono da Transportes Millennium? Tentei disfarçar minha surpresa e disse que sim, que o conhecia. A recepcionista ficou visivelmente interessada e me perguntou como eu o conhecia. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter prestado um serviço para ele, mas percebi que ela não acreditou muito na minha história. Saí da empresa com a cabeça fervilhando de pensamentos. Se realmente o homem que ajudei na tempestade era Eduardo Millennium, o dono da maior transportadora do país, então talvez minha vida estivesse prestes a mudar completamente. Mas também podia ser apenas uma coincidência maluca, e eu estava criando expectativas desnecessárias. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria trabalhar em uma empresa daquele porte, com caminhões novos, salário bom e estabilidade. Mas também me preocupava com a possibilidade de estar sonhando alto demais. Afinal, por que um homem tão importante estaria sozinho na estrada durante uma tempestade? 3 dias se passaram desde aquela noite na tempestade, e eu ainda não conseguia parar de pensar no encontro com o misterioso Eduardo. Estava carregando uma carga de eletrodomésticos para o interior de Minas quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, com DDD de Belo Horizonte. Atendi meio desconfiado, pensando que poderia ser mais um vendedor de consórcio ou seguro. Mas a voz do outro lado da linha me fez gelar por completo. Era ele, o homem da tempestade, se identificando como Eduardo Millennium e perguntando se eu poderia comparecer em sua empresa na manhã seguinte para uma conversa. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei o celular cair. Confirmei que estaria lá e perguntei se havia algo específico que ele gostaria de discutir. Ele apenas disse que queria me conhecer melhor e agradecer pessoalmente pela ajuda que recebi naquela noite. Sua voz era calma e educada, bem diferente do homem assustado que encontrei na estrada. Desliguei o telefone e tive que parar o caminhão no acostamento. Minhas pernas estavam bambas e meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Não conseguia acreditar que estava realmente acontecendo. O dono da Transportes Millennium queria me ver pessoalmente. Passei o resto do dia tentando me concentrar na estrada, mas minha mente estava a 1000 por hora. Imaginava como seria a conversa, o que ele iria me perguntar e, principalmente, se haveria uma oportunidade de emprego. Tentei não criar muitas expectativas, mas era impossível não sonhar com a possibilidade de finalmente conseguir trabalhar na empresa dos meus sonhos. Cheguei em casa naquela noite e contei tudo para minha irmã Maria, que mora comigo desde que ficou viúva.
Ela ficou tão empolgada quanto eu, dizendo que aquilo não podia ser coincidência e que Deus tinha colocado aquele homem no meu caminho por algum motivo especial. Maria me ajudou a escolher a roupa que usaria no dia seguinte. Passamos uma hora decidindo entre uma camisa social azul e uma branca, e ela insistiu que eu usasse a calça jeans mais nova que tenho. Também me fez prometer que tomaria cuidado com as palavras e que não falaria sobre a situação financeira da empresa onde trabalho atualmente. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria a sede da Transportes Millennium por dentro, como seria o escritório do Eduardo, e principalmente, como seria nossa conversa. Já havia decorado tudo o que sabia sobre a empresa. Fundada em 1985, começou com apenas 3 caminhões e hoje tem mais de 1.000 veículos rodando por todo o Brasil. Levantei às 5 da manhã e tomei um banho demorado. Fiz a barba com cuidado e usei a colônia que ganhei no Natal. Olhei no espelho e tentei ensaiar como me apresentaria, mas estava tão nervoso que as palavras saíam emboladas. Maria fez um café reforçado e me deu conselhos sobre como me comportar em uma reunião importante. Saí de casa 2 horas antes do horário marcado, mas preferi chegar cedo a me atrasar. Estacionei o meu velho Corsa em frente à empresa e fiquei observando o movimento intenso de caminhões. Cada veículo que passava me fazia imaginar como seria dirigir um deles, com toda aquela tecnologia e conforto. Às 9 horas em ponto, me dirigi à recepção. A mesma moça de dias atrás me atendeu, mas desta vez com um sorriso muito mais caloroso. Ela me disse que o senhor Eduardo estava me esperando e me acompanhou até o elevador. Meu coração disparou quando as portas se fecharam e começamos a subir para o 10º andar. O corredor era elegante, com carpete cinza e quadros mostrando a evolução da empresa ao longo dos anos. Pude ver fotografias de caminhões antigos, cerimônias de premiação e até mesmo fotos do próprio Eduardo quando era mais jovem. A secretária dele, uma senhora elegante de uns 50 anos, me recebeu com educação e me ofereceu um café. Enquanto esperava ser chamado, tentei acalmar meus nervos. Respirei fundo várias vezes e pensei em tudo que minha irmã tinha me dito sobre ser eu mesmo e não tentar impressionar ninguém. Mas como não ficar impressionado em um lugar como aquele? Finalmente, a porta do escritório se abriu e lá estava ele, Eduardo Millennium, muito diferente do homem molhado e assustado que encontrei na tempestade. Usava um terno impecável, estava bem arrumado e tinha um sorriso acolhedor no rosto. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para entrar em seu escritório. O local era impressionante. Uma mesa enorme, estantes cheias de livros, uma vista panorâmica da cidade, e na parede, dezenas de certificados e homenagens. Ele me ofereceu uma poltrona confortável e se sentou do outro lado da mesa. Por um momento, ficamos nos olhando em silêncio, e eu percebi que ele estava me estudando com atenção. Eduardo me ofereceu um café e começou a conversa de uma maneira que jamais imaginei. Ele me agradeceu novamente pela ajuda na tempestade e disse que aquela noite tinha sido uma das mais difíceis de sua vida. Contou que estava voltando de uma reunião importante em São Paulo quando seu carro quebrou no meio da estrada, e que nunca havia se sentido tão desamparado. Ele explicou que estava acostumado a sempre ter motoristas particulares, seguranças e assistência 24 horas, mas naquela noite específica tinha decidido dirigir sozinho para refletir sobre alguns problemas sérios que a empresa estava enfrentando. Quando o carro pifou e a tempestade começou, ele se sentiu completamente perdido e vulnerável. Eduardo me disse que ficou impressionado com minha atitude. Segundo ele, muitos caminhoneiros passaram por ali, mas apenas eu parei para ajudar. Ele observou como tratei a situação com naturalidade, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca, e como respeitei seu silêncio durante toda a viagem. A conversa tomou um rumo mais pessoal quando ele me perguntou sobre minha família e minha trajetória na estrada. Contei sobre minha irmã Maria, sobre como comecei a trabalhar muito jovem para ajudar em casa, e sobre meu sonho de trabalhar em uma empresa grande e respeitada. Ele escutou cada palavra com atenção, fazendo perguntas específicas sobre minha experiência. Eduardo me contou um pouco sobre sua própria história. Disse que começou a empresa com 3 caminhões velhos e muito trabalho duro. Nos primeiros anos, ele mesmo dirigia e fazia entregas, dormindo na boleia e comendo marmita fria. Falou sobre os desafios de construir uma empresa do zero, sobre as noites sem dormir e sobre como quase desistiu várias vezes. Ele me explicou que sempre valorizou funcionários que demonstrassem caráter e solidariedade, pois acreditava que essas qualidades eram mais importantes que diplomas ou experiência técnica.
Disse que sua empresa cresceu porque sempre se cercou de pessoas boas, que tratavam os clientes e colegas com respeito e dedicação. A conversa durou quase 2 horas, e eu me senti cada vez mais à vontade. Eduardo tinha uma maneira de falar que me fazia esquecer que ele era o dono de uma empresa multimilionária. Ele me tratava como um igual, perguntando minha opinião sobre assuntos relacionados ao transporte e à logística. Foi quando ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Se eu tivesse oportunidade de trabalhar na Transportes Millennium, em que área gostaria de atuar? Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Disse que adoraria trabalhar nas viagens longas, especialmente nas rotas para o sul e sudeste, pois tinha experiência nessas regiões. Eduardo sorriu e me disse que havia uma vaga em aberto para um motorista experiente, mas que a posição exigia muito mais do que apenas dirigir. Ele precisava de alguém de confiança para transportar cargas especiais, fazer contato direto com clientes importantes e representar a empresa em diversas situações. Ele me explicou que tinha observado minha ficha na empresa onde trabalho atualmente e que já havia feito algumas verificações discretas sobre minha conduta profissional. Todas as informações que recebeu foram positivas, incluindo comentários sobre minha pontualidade, cuidado com os veículos e relacionamento com os clientes. A proposta que Eduardo me fez foi muito além do que eu esperava. Além de um salário 60% maior do que o atual, ele ofereceu plano de saúde completo, participação nos lucros, seguro de vida e a possibilidade de crescer dentro da empresa. Disse que estava procurando pessoas para formar uma equipe especial de motoristas, que seria responsável pelas cargas mais importantes. Quando ele mencionou os detalhes do trabalho, eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Caminhões novos, rotas programadas, hospedagem em hotéis durante as viagens longas, e principalmente, a oportunidade de fazer parte de uma empresa que respeitava e valorizava seus funcionários. Eduardo me disse que a decisão era minha, mas que precisava de uma resposta até o final da semana. Ele me entregou um envelope com todos os detalhes da proposta e me pediu para ler com calma em casa. Também me disse que, independente da minha decisão, nunca esqueceria o que fiz por ele naquela noite de tempestade. Antes de me despedir, ele me acompanhou até o elevador e me apresentou a alguns funcionários. Todos me trataram com respeito e simpatia, e percebi que realmente existia um ambiente de trabalho diferenciado ali. Quando as portas do elevador se fecharam, Eduardo me deu um aperto de mão e disse que torcia para que eu aceitasse a proposta. Saí da sede da Transportes Millennium caminhando nas nuvens, mas ao mesmo tempo com um peso enorme no peito. Era a oportunidade dos meus sonhos, mas também significava deixar seu Antônio na pior hora possível. Ele sempre foi um patrão justo comigo, e abandoná-lo quando a empresa estava passando por dificuldades me fazia sentir como um traidor. Cheguei em casa e contei tudo para Maria. Ela ficou eufórica com a notícia, dizendo que era a resposta das nossas orações e que eu não podia desperdiçar uma chance como aquela. Mas quando mencionei minha preocupação com seu Antônio, ela ficou pensativa e disse que eu tinha razão em me preocupar com isso. Passamos a tarde inteira discutindo os prós e contras da situação. Maria me lembrou que seu Antônio sempre dizia que queria ver seus funcionários crescendo na vida, e que provavelmente ele ficaria feliz com minha oportunidade. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem dele tentando manter a empresa funcionando com poucos recursos. Li e reli o envelope que Eduardo me deu pelo menos 10 vezes. A proposta era realmente incrível, muito além do que eu poderia sonhar. Além do salário excelente, havia benefícios que eu nem sabia que existiam, como auxílio educação caso eu quisesse fazer um curso técnico, e até mesmo um plano de previdência privada. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria trabalhar com caminhões novos, sem a preocupação constante de quebrar no meio da estrada. Pensava em poder ajudar Maria com mais dinheiro, talvez até conseguir comprar uma casa melhor para nós dois. Mas também me preocupava com a responsabilidade. Eduardo deixou claro que seria um trabalho exigente, com cargas importantes e clientes especiais. Eu teria que estar sempre apresentável, ser pontual e manter a imagem da empresa em alta. Seria um desafio muito maior do que eu estava acostumado. Na manhã seguinte, decidi conversar com seu Antônio. Cheguei cedo na empresa e o encontrei no escritório, debruçado sobre uma pilha de contas. Ele me cumprimentou com o sorriso de sempre, mas eu percebi que estava preocupado com alguma coisa. Perguntou se eu estava bem, porque me achou meio estranho. Respirei fundo e contei toda a história, desde a noite da tempestade até a proposta de Eduardo. Seu Antônio me escutou em silêncio,
fazendo algumas perguntas pontuais. Quando terminei, ele ficou calado por alguns minutos, olhando pela janela. Finalmente, ele se virou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Contou que quando era jovem, também teve uma oportunidade de trabalhar em uma empresa maior, mas não aceitou por lealdade ao patrão da época. Anos depois, descobriu que aquela poderia ter sido a chance da sua vida, e sempre se arrependeu de não ter tentado. Seu Antônio me disse que a situação da empresa realmente estava difícil, e que provavelmente teria que demitir alguns funcionários nos próximos meses. Ele não queria que eu perdesse uma oportunidade como aquela por causa dos problemas dele. Disse que ficaria triste com minha saída, mas que torcia pelo meu sucesso. Conversamos durante quase 1 hora sobre a situação. Ele me deu conselhos valiosos sobre como me comportar em uma empresa grande, sobre a importância de sempre manter a humildade e o respeito pelos colegas. Também me alertou sobre alguns desafios que eu poderia enfrentar, como a pressão por resultados e a competição interna. Quando saí da conversa com seu Antônio, minha decisão estava tomada. Ele tinha me dado a tranquilidade que eu precisava para aceitar a proposta. Mas ainda restava uma preocupação: será que eu estava à altura do desafio? Será que conseguiria corresponder às expectativas de Eduardo? Passei o resto do dia refletindo sobre minha carreira. Lembrei de todas as dificuldades que enfrentei, dos caminhões velhos que dirigi, das estradas perigosas que percorri, dos clientes difíceis que atendi. Tudo isso me preparou para este momento, e eu não podia deixar o medo me impedir de seguir em frente. Naquela noite, liguei para Eduardo e disse que aceitava a proposta. Ele ficou muito feliz com minha decisão e me disse que não se arrependeria. Marcamos uma reunião para o dia seguinte para acertar os detalhes finais e assinar os documentos. Quando desliguei o telefone, Maria me deu um abraço apertado e disse que estava orgulhosa de mim. Nós dois sabíamos que nossa vida estava prestes a mudar completamente, e que tudo começou com um simples gesto de solidariedade em uma noite de tempestade. Olhei pela janela e vi que estava começando a chover novamente. Sorri, lembrando que foi justamente uma tempestade que trouxe essa oportunidade para minha vida. Às vezes, o que parece ser um problema pode ser o início de algo maravilhoso. Era segunda-feira, 6 da manhã, e eu estava em pé na frente do espelho tentando ajustar minha camisa nova pela 10ª vez. Hoje seria meu primeiro dia na Transportes Millennium, e eu estava mais nervoso do que um novato na primeira viagem. Maria tinha preparado um café da manhã especial e não parava de repetir que eu ia me dar bem. Cheguei na empresa às 7 horas em ponto, conforme combinado. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso e me disse que o senhor Eduardo estava me esperando. Subimos para o 10º andar, mas desta vez fomos para uma sala de reuniões onde encontrei outras 5 pessoas que seriam meus colegas de trabalho. Eduardo me apresentou para a equipe especial de motoristas que ele estava formando. Eram todos profissionais experientes, com muitos anos de estrada, mas que demonstravam o mesmo nervosismo que eu. Ele nos explicou que seríamos responsáveis por transportar cargas de alto valor para clientes VIP da empresa. O treinamento começou naquele mesmo dia. Passamos a manhã toda aprendendo sobre os procedimentos da empresa, desde como preencher os documentos até como nos comportar com os clientes. Eduardo fez questão de participar de toda a orientação, mostrando que dava importância pessoal ao nosso trabalho. Após o almoço, fomos conhecer os caminhões que usaríamos. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eram Scanias e Volvos novos, com todos os equipamentos de segurança e conforto. O caminhão que seria meu tinha GPS, ar-condicionado, geladeira e até um pequeno televisor na cabine. Quando abri a porta da cabine, o cheiro de novo me fez lembrar de quando era criança e meu pai me levava para ver os caminhões em uma concessionária. Era um sonho que eu nem sabia que tinha, mas que agora se tornava realidade. Sentei no banco do motorista e ajustei todos os espelhos, sentindo-me como um rei. Eduardo me acompanhou durante a primeira inspeção do veículo. Ele me mostrou onde ficavam todos os equipamentos e me deu dicas sobre como manter o caminhão sempre em perfeitas condições. Disse que a empresa tinha um contrato de manutenção preventiva, mas que ainda assim era importante cuidar bem do veículo. Minha primeira viagem seria para São Paulo, transportando equipamentos médicos para um hospital particular. Eduardo me explicou que este cliente era muito importante para a empresa e que eu deveria ter cuidado especial com a carga. Também me disse que o diretor do hospital costumava avaliar pessoalmente cada entrega. Recebi um kit completo da empresa,
uniformes, cartões de crédito para combustível e pedágios, um celular corporativo e um cartão de benefícios para refeições. Tudo isso era muito diferente do que estava acostumado, onde eu mesmo tinha que arcar com muitos custos da viagem. Antes de partir, Eduardo me chamou para uma conversa particular. Ele me disse que estava apostando em mim e que confiava que eu não o decepcionaria. Também me entregou um envelope com instruções especiais para a viagem, dizendo que era importante seguir exatamente o roteiro planejado. A viagem para São Paulo transcorreu sem problemas. O caminhão novo era um prazer de dirigir, silencioso e potente. Parei apenas para abastecer e comer, sempre nos locais indicados pela empresa. Cheguei ao destino 2 horas antes do horário previsto e usei o tempo para descansar e me preparar para a entrega. O hospital era impressionante, com uma estrutura moderna e muito movimento. Procurei o setor de recebimento e me apresentei ao responsável, um homem elegante que me recebeu com educação mas também com uma certa desconfiança. Ele me disse que outros transportadores já haviam causado problemas ali. A descarga foi feita com muito cuidado, pois os equipamentos eram delicados e caros. Acompanhei cada movimento dos funcionários do hospital, conferindo todos os itens da carga. Quando terminamos, o responsável me disse que ficou impressionado com minha atenção aos detalhes. Antes de partir, ele me chamou para uma conversa e disse que há muito tempo não via um motorista tão cuidadoso e profissional. Perguntou há quanto tempo eu trabalhava na Transportes Millennium, e quando disse que era meu primeiro dia, ele ficou surpreso. Disse que Eduardo sabia escolher bem seus funcionários. A viagem de volta para Belo Horizonte foi tranquila, mas eu estava ansioso para contar como tudo havia corrido bem. Quando cheguei na empresa, já era final da tarde, mas Eduardo ainda estava no escritório. Ele me recebeu com um sorriso e perguntou como tinha sido a experiência. Contei todos os detalhes da viagem, desde a condição do caminhão até a reação do cliente. Eduardo ficou visivelmente satisfeito com meu relato e me disse que o diretor do hospital já havia ligado para elogiar meu trabalho. Era a confirmação de que eu estava no caminho certo. Quando saí da empresa naquele primeiro dia, me senti completamente realizado. Não era apenas um emprego novo, era uma nova vida que estava começando. Liguei para Maria e contei tudo o que havia acontecido. Ela chorou de emoção e disse que nossa mãe, que já faleceu, ficaria orgulhosa de mim. 3 meses se passaram desde meu primeiro dia na Transportes Millennium, e eu estava me adaptando muito bem à nova rotina. Já havia feito mais de 20 viagens, sempre com resultados excelentes. Os clientes elogiavam meu profissionalismo, e Eduardo parecia cada vez mais satisfeito com meu desempenho. Naquela manhã de quarta-feira, recebi uma missão diferente de todas as outras. Eduardo me chamou em seu escritório e me disse que precisava de alguém de extrema confiança para uma operação especial. Ele tinha um cliente novo, muito importante, que estava testando os serviços da empresa antes de assinar um contrato milionário. O cliente era uma indústria farmacêutica que precisava transportar medicamentos de alto valor para várias cidades do interior. Eduardo me explicou que esta seria a viagem mais importante da minha carreira na empresa, pois o contrato poderia garantir o emprego de dezenas de funcionários por muitos anos. Ele me entregou uma pasta com todos os documentos da carga e me disse que o valor dos medicamentos ultrapassava 2 milhões de reais. Era minha responsabilidade garantir que tudo chegasse ao destino sem qualquer problema. Além disso, representantes da indústria farmacêutica acompanhariam parte da viagem para avaliar nossos procedimentos. A carga estava sendo finalizada no depósito quando cheguei lá. Era impressionante ver tantas caixas organizadas e lacradas, cada uma com códigos específicos e controles de temperatura. Os funcionários da farmacêutica estavam supervisionando cada movimento, conferindo documentos e fazendo anotações em planilhas. Conheci Dr. Roberto, o diretor de logística da indústria farmacêutica, que me explicou a importância daquela carga. Ele me disse que alguns medicamentos eram para tratamento de câncer infantil e que vários hospitais estavam esperando ansiosamente por eles. A responsabilidade que senti naquele momento foi indescritível. Dr. Roberto me acompanhou durante toda a conferência da carga e ficou impressionado com minha atenção aos detalhes. Perguntei sobre os cuidados especiais que deveria ter durante o transporte, e ele me passou várias instruções importantes sobre temperatura, umidade e manuseio cuidadoso. A primeira parada seria em Uberlândia, a 300 quilômetros de distância. Dr. Roberto viajaria comigo até lá para acompanhar pessoalmente como eu conduzia o transporte. Durante a viagem,
Conversamos sobre logística farmacêutica, e percebi que ele estava me testando com perguntas técnicas. Mantive uma velocidade constante e cuidadosa durante todo o trajeto, evitando freadas bruscas e curvas fechadas. Dr. Roberto observava tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais em seu tablet. Quando chegamos em Uberlândia, ele me disse que ficou impressionado com minha condução responsável. A entrega em Uberlândia foi perfeita. O hospital conferiu toda a carga, e tudo estava em perfeitas condições. Dr. Roberto me acompanhou durante todo o processo e depois me disse que raramente via um motorista tão dedicado e cuidadoso. Ele ligou para Eduardo e deu um feedback muito positivo sobre meu trabalho. As outras entregas da viagem transcorreram sem problemas. Em cada cidade, eu era recebido pelos responsáveis dos hospitais, que sempre elogiavam a condição da carga e minha postura profissional. Percebi que estava representando não apenas a Transportes Millennium, mas também a categoria dos caminhoneiros. Quando voltei para Belo Horizonte, Eduardo me recebeu com um sorriso que não conseguia esconder. Ele me disse que Dr. Roberto havia ficado tão impressionado que já estava preparando o contrato definitivo com a empresa. Era a confirmação de que meu trabalho tinha feito a diferença. Eduardo me contou que nos últimos anos a empresa havia perdido alguns contratos importantes por causa de problemas com entregas. Motoristas que não cuidavam adequadamente das cargas, atrasos, documentação incorreta, e até mesmo casos de roubo por negligência. Por isso ele estava sendo tão criterioso na seleção da nova equipe. Ele me disse que eu tinha todas as qualidades que procurava em um funcionário: responsabilidade, honestidade, dedicação e capacidade de representar bem a empresa. Disse também que estava considerando me promover para uma posição de liderança na equipe especial de motoristas. A proposta de promoção me deixou surpreso e ao mesmo tempo preocupado. Seria uma grande responsabilidade coordenar outros motoristas e ser responsável pelo sucesso das operações especiais. Eduardo percebeu minha hesitação e me disse que não precisava responder imediatamente, mas que pensasse sobre a possibilidade. Naquela noite, conversei longamente com Maria sobre a proposta. Ela me disse que eu tinha capacidade para assumir qualquer responsabilidade, e que não deveria ter medo de crescer profissionalmente. Lembrou que tudo começou com um simples ato de bondade, e que Deus estava me abençoando com oportunidades. Refleti sobre minha trajetória na empresa e percebi como tinha evoluído em apenas 3 meses. Não era mais o caminhoneiro inseguro que chegou ali no primeiro dia. Tinha ganhado confiança, experiência e, principalmente, o respeito dos colegas e clientes. No dia seguinte, procurei Eduardo e disse que aceitava a promoção. Ele ficou muito feliz com minha decisão e me disse que começaria a me preparar gradualmente para as novas responsabilidades. Era mais um passo importante na minha nova vida, e eu estava determinado a dar o meu melhor. 6 meses após minha entrada na Transportes Millennium, Eduardo me chamou para uma reunião especial. Ele me disse que tinha chegado a hora do meu teste final para assumir oficialmente a liderança da equipe especial. A missão seria transportar uma carga extremamente valiosa e delicada para o Rio de Janeiro, e eu seria totalmente responsável pela operação. A carga era um equipamento médico importado, avaliado em R$ 5 milhões, destinado a um hospital de referência em cirurgias cardíacas. Eduardo me explicou que qualquer erro nesta operação poderia significar a perda do contrato e um prejuízo enorme para a empresa. Era minha chance de provar que estava pronto para liderar. Ele me entregou uma pasta com todos os detalhes da missão: rota específica, horários de parada, contatos de emergência e instruções especiais de segurança. Também me disse que 2 supervisores da empresa me acompanhariam discretamente, avaliando cada aspecto da operação sem interferir no meu trabalho. 3 meses se passaram desde meu primeiro dia na Transportes Millennium, e eu estava me adaptando muito bem à nova rotina. Já havia feito mais de 20 viagens, sempre com resultados excelentes. Os clientes elogiavam meu profissionalismo, e Eduardo parecia cada vez mais satisfeito com meu desempenho. Naquela manhã de quarta-feira, recebi uma missão diferente de todas as outras. Eduardo me chamou em seu escritório e me disse que precisava de alguém de extrema confiança para uma operação especial. Ele tinha um cliente novo, muito importante, que estava testando os serviços da empresa antes de assinar um contrato milionário. O cliente era uma indústria farmacêutica que precisava transportar medicamentos de alto valor para várias cidades do interior. Eduardo me explicou que esta seria a viagem mais importante da minha carreira na empresa,
pois o contrato poderia garantir o emprego de dezenas de funcionários por muitos anos. Ele me entregou uma pasta com todos os documentos da carga e me disse que o valor dos medicamentos ultrapassava R$ 2 milhões. Era minha responsabilidade garantir que tudo chegasse ao destino sem qualquer problema. Além disso, representantes da indústria farmacêutica acompanhariam parte da viagem para avaliar nossos procedimentos. A carga estava sendo finalizada no depósito quando cheguei lá. Era impressionante ver tantas caixas organizadas e lacradas, cada uma com códigos específicos e controles de temperatura. Os funcionários da farmacêutica estavam supervisionando cada movimento, conferindo documentos e fazendo anotações em planilhas. Conheci Dr. Roberto, o diretor de logística da indústria farmacêutica, que me explicou a importância daquela carga. Ele me disse que alguns medicamentos eram para tratamento de câncer infantil e que vários hospitais estavam esperando ansiosamente por eles. A responsabilidade que senti naquele momento foi indescritível. Dr. Roberto me acompanhou durante toda a conferência da carga e ficou impressionado com minha atenção aos detalhes. Perguntei sobre os cuidados especiais que deveria ter durante o transporte, e ele me passou várias instruções importantes sobre temperatura, umidade e manuseio cuidadoso. A primeira parada seria em Uberlândia, a 300 quilômetros de distância. Dr. Roberto viajaria comigo até lá para acompanhar pessoalmente como eu conduzia o transporte. Durante a viagem, conversamos sobre logística farmacêutica, e percebi que ele estava me testando com perguntas técnicas. Mantive uma velocidade constante e cuidadosa durante todo o trajeto, evitando freadas bruscas e curvas fechadas. Dr. Roberto observava tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais em seu tablet. Quando chegamos em Uberlândia, ele me disse que ficou impressionado com minha condução responsável. A entrega em Uberlândia foi perfeita. O hospital conferiu toda a carga, e tudo estava em perfeitas condições. Dr. Roberto me acompanhou durante todo o processo e depois me disse que raramente via um motorista tão dedicado e cuidadoso. Ele ligou para Eduardo e deu um feedback muito positivo sobre meu trabalho. As outras entregas da viagem transcorreram sem problemas. Em cada cidade, eu era recebido pelos responsáveis dos hospitais, que sempre elogiavam a condição da carga e minha postura profissional. Percebi que estava representando não apenas a Transportes Millennium, mas também a categoria dos caminhoneiros. Quando voltei para Belo Horizonte, Eduardo me recebeu com um sorriso que não conseguia esconder. Ele me disse que Dr. Roberto havia ficado tão impressionado que já estava preparando o contrato definitivo com a empresa. Era a confirmação de que meu trabalho tinha feito a diferença. Eduardo me contou que nos últimos anos a empresa havia perdido alguns contratos importantes por causa de problemas com entregas. Motoristas que não cuidavam adequadamente das cargas, atrasos, documentação incorreta, e até mesmo casos de roubo por negligência. Por isso ele estava sendo tão criterioso na seleção da nova equipe. Ele me disse que eu tinha todas as qualidades que procurava em um funcionário: responsabilidade, honestidade, dedicação e capacidade de representar bem a empresa. Disse também que estava considerando me promover para uma posição de liderança na equipe especial de motoristas. A proposta de promoção me deixou surpreso e ao mesmo tempo preocupado. Seria uma grande responsabilidade coordenar outros motoristas e ser responsável pelo sucesso das operações especiais. Eduardo percebeu minha hesitação e me disse que não precisava responder imediatamente, mas que pensasse sobre a possibilidade. Naquela noite, conversei longamente com Maria sobre a proposta. Ela me disse que eu tinha capacidade para assumir qualquer responsabilidade, e que não deveria ter medo de crescer profissionalmente. Lembrou que tudo começou com um simples ato de bondade, e que Deus estava me abençoando com oportunidades. Refleti sobre minha trajetória na empresa e percebi como tinha evoluído em apenas 3 meses. Não era mais o caminhoneiro inseguro que chegou ali no primeiro dia. Tinha ganhado confiança, experiência e, principalmente, o respeito dos colegas e clientes. No dia seguinte, procurei Eduardo e disse que aceitava a promoção. Ele ficou muito feliz com minha decisão e me disse que começaria a me preparar gradualmente para as novas responsabilidades. Era mais um passo importante na minha nova vida, e eu estava determinado a dar o meu melhor. 6 meses após minha entrada na Transportes Millennium, Eduardo me chamou para uma reunião especial. Ele me disse que tinha chegado a hora do meu teste final para assumir oficialmente a liderança da equipe especial. A missão seria transportar uma carga extremamente valiosa e delicada para o Rio de Janeiro,
e eu seria totalmente responsável pela operação. A carga era um equipamento médico importado, avaliado em 5 milhões de reais, destinado a um hospital de referência em cirurgias cardíacas. Eduardo me explicou que qualquer erro nesta operação poderia significar a perda do contrato e um prejuízo enorme para a empresa. Era minha chance de provar que estava pronto para liderar. Ele me entregou uma pasta com todos os detalhes da missão, rota específica, horários de parada, contatos de emergência e instruções especiais de segurança. Também me disse que 2 supervisores da empresa me acompanhariam discretamente, avaliando cada aspecto da operação sem interferir no meu trabalho. Preparei-me como nunca antes. Estudei toda a rota, conferindo condições das estradas, locais de parada seguros e alternativas em caso de emergência. Verificei pessoalmente o caminhão, testando todos os sistemas e equipamentos. Não podia deixar nada ao acaso. A carga chegou na empresa numa sexta-feira de manhã, em um caminhão especial com escolta da Polícia Federal. Era um equipamento sofisticado, embalado em caixas especiais com sensores de temperatura e umidade. O valor era tão alto que precisava de seguro específico e documentação especial. Durante o carregamento, supervisionei cada movimento dos funcionários. Conferi todos os lacres, documentos e certificados de origem. Tudo tinha que estar perfeito, pois qualquer irregularidade poderia causar problemas na chegada ao destino. Os técnicos do hospital também estavam presentes, orientando sobre os cuidados necessários. Parti de Belo Horizonte às 2 da tarde, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro no dia seguinte pela manhã. A viagem seria noturna, o que exigia ainda mais cuidado e atenção. Eduardo me acompanhou até o portão da empresa e me desejou boa sorte, dizendo que confiava plenamente em mim. Os primeiros quilômetros transcorreram normalmente, mas quando estava chegando em Juiz de Fora, percebi que um carro preto estava me seguindo há muito tempo. Fiquei alerta, mas sem entrar em pânico. Sabia que os supervisores estariam me acompanhando, mas aquele carro não parecia fazer parte da operação. Parei em um posto de combustível conforme planejado e observei o carro suspeito. Ele estacionou a uma distância segura, mas eu conseguia ver que tinha 2 ocupantes que pareciam me observar. Decidi ligar para Eduardo e relatar a situação, seguindo os protocolos de segurança que havia aprendido. Eduardo me disse para manter a calma e continuar a viagem normalmente, mas pediu para eu ficar em contato constante. Ele acionou imediatamente a equipe de segurança da empresa e alertou a Polícia Rodoviária Federal sobre a situação. Em poucos minutos, recebi a confirmação de que uma viatura estaria me acompanhando discretamente. Retomei a viagem com ainda mais cuidado, observando constantemente os espelhos retrovisores. O carro suspeito continuava me seguindo, mantendo sempre a mesma distância. Meu coração estava acelerado, mas eu sabia que tinha que manter a concentração para garantir a segurança da carga. Quando estava na descida da Serra das Araras, o carro suspeito começou a se aproximar. Foi então que vi uma viatura da Polícia Rodoviária surgir atrás dele com sirenes ligadas. O carro foi obrigado a parar, e eu continuei minha viagem com alívio, sabendo que o perigo havia passado. Cheguei ao Rio de Janeiro na manhã seguinte, exatamente no horário previsto. O hospital estava preparado para receber a carga, com técnicos especializados e toda a documentação necessária. A descarga foi feita com extremo cuidado, sob supervisão médica, e tudo transcorreu perfeitamente. O diretor do hospital me cumprimentou pessoalmente e disse que ficou impressionado com minha conduta durante toda a operação. Ele havia sido informado sobre o incidente na estrada e elogiou minha calma e profissionalismo. Disse que a Transportes Millennium poderia contar com parcerias futuras. Quando retornei a Belo Horizonte, Eduardo me recebeu com um abraço. Ele havia acompanhado toda a operação através dos relatórios de segurança e ficou muito orgulhoso do meu desempenho. Os supervisores que me acompanharam deram um feedback excelente sobre minha conduta. Eduardo me disse que eu havia passado no teste final com louvor. Não apenas havia garantido a integridade da carga, mas também havia demonstrado liderança e sangue frio em uma situação de perigo. Era exatamente o tipo de profissional que ele precisava para liderar a equipe especial. Naquela tarde, Eduardo oficializou minha promoção em uma cerimônia com todos os funcionários da empresa. Recebi um certificado de reconhecimento e uma bonificação especial pelo sucesso da operação. Mais importante que isso, ganhei o respeito e a confiança de todos os colegas. Quando cheguei em casa, Maria estava me esperando com um jantar especial para comemorar.
Ela disse que sempre soube que eu tinha potencial para crescer, e que ficava feliz em ver como minha vida havia mudado. Conversamos sobre o futuro e sobre os novos desafios que me esperavam. Olhei pela janela e vi que estava chovendo novamente. Sorri, lembrando de como tudo começou em uma noite de tempestade. Aquela chuva que um dia me trouxe um homem perdido, agora simbolizava as bênçãos que continuavam chegando em minha vida. Como líder da equipe especial de motoristas, minha rotina mudou completamente. Agora eu era responsável por coordenar as operações mais importantes da empresa, treinar novos funcionários e garantir que todos os padrões de qualidade fossem mantidos. Era uma responsabilidade grande, mas que me dava uma satisfação imensa. Eduardo me deu total autonomia para gerenciar a equipe, mas sempre estava disponível quando eu precisava de orientação. Ele me ensinou que liderar não significava apenas dar ordens, mas sim servir de exemplo e apoiar os colegas nos momentos difíceis. Era uma filosofia que fazia todo sentido para mim. Minha primeira decisão como líder foi implementar um programa de acolhimento para novos motoristas. Lembrava-me de como me senti perdido no primeiro dia, e queria garantir que outros não passassem pela mesma insegurança. Criei um manual de procedimentos e designei motoristas experientes para acompanhar os novatos. Um dos casos mais marcantes foi o de Carlos, um caminhoneiro de 50 anos que havia perdido o emprego em uma empresa pequena que faliu. Ele chegou na Transportes Millennium desanimado e inseguro, achando que não conseguiria se adaptar aos padrões de uma grande empresa. Decidi pessoalmente ajudá-lo na transição. Carlos me lembrava muito de mim mesmo alguns meses atrás. Tinha experiência na estrada, mas nunca havia trabalhado com cargas de alto valor ou clientes exigentes. Passei semanas treinando, ensinando todos os procedimentos e principalmente ajudando-o a recuperar a confiança em seu próprio potencial. A primeira viagem de Carlos como motorista da equipe especial foi comigo como acompanhante. Transportamos equipamentos eletrônicos para uma empresa em São Paulo, e eu pude observar como ele aplicava todos os ensinamentos. No final da viagem, ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que eu havia mudado sua vida. Eduardo observava meu trabalho como líder e sempre fazia comentários positivos sobre os resultados da equipe. Os índices de satisfação dos clientes estavam em alta, não havia mais atrasos ou problemas com as entregas, e o ambiente de trabalho havia melhorado significativamente. Ele me disse que havia feito a escolha certa ao me promover. Durante uma reunião mensal, Eduardo me contou sobre os planos de expansão da empresa. Ele queria abrir filiais em outras cidades e precisava de pessoas de confiança para liderar essas operações. Disse que estava pensando em me oferecer a oportunidade de gerenciar uma das novas filiais. A proposta de gerenciar uma filial me deixou animado, mas também preocupado. Significaria me mudar de cidade, deixar Maria sozinha e assumir responsabilidades ainda maiores. Por outro lado, seria uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal. Conversei com Maria sobre a possibilidade, e ela me surpreendeu com sua reação. Disse que estava disposta a se mudar comigo se fosse necessário, pois sabia o quanto aquela oportunidade era importante para mim. Ela me lembrou que sempre fomos uma família unida e que enfrentaríamos qualquer desafio juntos. Eduardo me deu algumas semanas para pensar sobre a proposta, mas já estava inclinado a aceitar. Sentia que estava preparado para assumir uma responsabilidade maior, e que minha experiência como líder da equipe especial me havia dado as competências necessárias. Durante esse período de reflexão, aconteceu algo que me marcou profundamente. Um dos motoristas da equipe, Marcos, teve um problema pessoal sério. Sua filha precisava de uma cirurgia urgente, mas ele não tinha dinheiro suficiente para custear o tratamento. Quando soube da situação, decidi ajudá-lo. Organizei uma vaquinha entre os funcionários da empresa, e também contribuí com uma parte significativa do meu salário. Eduardo, quando soube da iniciativa, dobrou o valor arrecadado e disse que ficou orgulhoso de ver como a equipe se ajudava mutuamente. A cirurgia da filha do Marcos foi um sucesso. Aquele episódio me fez perceber que minha função como líder ia muito além das responsabilidades profissionais. Eu tinha o poder de impactar positivamente a vida das pessoas, assim como Eduardo havia impactado a minha. Era uma responsabilidade que eu levava muito a sério. Quando finalmente tomei a decisão sobre a gerência da filial, sabia que estava fazendo a escolha certa. Comuniquei a Eduardo que aceitava o desafio, e ele ficou muito satisfeito. Disse que a filial seria em Brasília, uma região com grande potencial de crescimento para a empresa. Nos meses seguintes,
comecei a me preparar para a nova função. Eduardo me incluiu em reuniões estratégicas, me apresentou a fornecedores importantes e me deu acesso a informações confidenciais da empresa. Era uma demonstração de confiança que me motivava ainda mais. A preparação para assumir a gerência da filial também incluía visitas a Brasília para conhecer o mercado local, identificar possíveis clientes e entender as particularidades da região. Era um trabalho complexo, mas extremamente interessante e desafiador. 2 anos se passaram desde aquela noite de tempestade que mudou minha vida para sempre. Hoje, sou gerente da filial da Transportes Millennium em Brasília, comando uma equipe de 40 funcionários e nossa operação é considerada um modelo para outras filiais da empresa. Maria se mudou comigo para Brasília e está adorando a nova cidade. Conseguimos comprar uma casa própria em um bairro tranquilo, e ela até arrumou um emprego em uma escola próxima. Nossa vida mudou completamente, mas nunca esquecemos de onde viemos e de como chegamos até aqui. Eduardo continua sendo meu mentor e amigo. Ele visita nossa filial regularmente e sempre demonstra orgulho dos resultados que alcançamos. Às vezes conversamos sobre aquela noite na tempestade, e ele sempre diz que foi uma das melhores coisas que já lhe aconteceu, pois o ajudou a encontrar pessoas de verdadeiro valor. A filial de Brasília cresceu muito além das expectativas iniciais. Conquistamos contratos importantes com o governo federal, empresas multinacionais e organizações não governamentais. Nossa reputação de serviço de qualidade e confiabilidade se espalhou rapidamente pela região. Uma das coisas que mais me orgulho é o programa social que implementamos na filial. Oferecemos oportunidades de emprego para ex-detentos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e jovens de comunidades carentes. Acredito que todos merecem uma segunda chance, assim como eu tive a minha. Recentemente, vivenciei uma situação que me fez lembrar intensamente daquela noite de tempestade. Estava voltando de uma reunião em Goiânia quando vi um caminhão parado no acostamento com o capô aberto. Era uma noite chuvosa, e o motorista parecia estar em apuros. Parei para ajudar e encontrei um jovem caminhoneiro desesperado. Seu caminhão havia quebrado, ele não tinha dinheiro para o conserto, estava atrasado com a entrega e com medo de perder o emprego. A situação me tocou profundamente, pois me lembrou de muitos momentos difíceis da minha própria carreira. Ajudei o rapaz a resolver o problema, providenciei o conserto do caminhão e ainda ofereci uma oportunidade de emprego em nossa filial. Ele aceitou com lágrimas nos olhos, e hoje é um dos nossos melhores motoristas. É incrível como os ciclos da vida se repetem e como podemos ser instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Eduardo me ligou semana passada com uma proposta que jamais imaginei receber. Ele quer que eu assuma a diretoria regional da empresa, sendo responsável por todas as filiais do Centro-Oeste. É uma posição que me colocaria entre os principais executivos da Transportes Millennium. A proposta é tentadora, mas também assustadora. Seria um salto enorme na minha carreira, com responsabilidades que vão muito além de tudo o que já vivi. Por outro lado, seria a oportunidade de impactar positivamente a vida de centenas de funcionários e suas famílias. Conversei com Maria sobre a nova oportunidade, e como sempre, ela me apoiou integralmente. Disse que se chegamos até aqui, podemos ir ainda mais longe. Ela me lembra constantemente que tudo começou com um simples ato de bondade, e que Deus continua abrindo portas na nossa vida. Refletindo sobre minha trajetória, percebo como cada decisão, cada desafio e cada oportunidade me prepararam para este momento. Desde o dia em que parei para ajudar um desconhecido na tempestade até hoje, foi uma jornada de crescimento pessoal e profissional constante. Aceitar a diretoria regional significa assumir um compromisso ainda maior com os valores que aprendi com Eduardo: honestidade, solidariedade, respeito pelas pessoas e responsabilidade social. São princípios que pretendo levar para qualquer posição que ocupe na vida. Ontem à noite, tomei minha decisão. Liguei para Eduardo e disse que aceito o desafio de ser diretor regional. Ele ficou emocionado e me disse que tinha certeza de que eu faria um excelente trabalho. Marcamos uma reunião para a próxima semana para acertar todos os detalhes. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela e vi que estava começando a chover. Sorri, lembrando de como a chuva se tornou um símbolo de renovação e oportunidades na minha vida. Cada tempestade trouxe algo bom, cada dificuldade se transformou em crescimento. Hoje, quando jovens caminhoneiros me procuram pedindo conselhos, sempre conto minha história. Digo para eles que o sucesso não é questão de sorte,
mas de caráter, dedicação e de estar sempre pronto para ajudar o próximo. Porque foi justamente um ato simples de bondade que mudou completamente o rumo da minha vida. A vida me ensinou que somos todos interligados, que nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Aquela noite na tempestade não mudou apenas minha vida, mas também a de Eduardo, que redescobriu a importância de ter pessoas de confiança ao seu lado. E assim, o círculo se completa. De caminhoneiro comum a diretor regional, de homem simples a líder empresarial, mas sempre mantendo os valores que aprendi na estrada: humildade, honestidade e solidariedade. Porque no final das contas, não importa quão alto chegemos, o que realmente importa é como tratamos as pessoas pelo caminho. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!